Eu quero convidá-los a abrir exatamente lá na leitura onde foi feita, no livro de Provérbio, capítulo 4 e o versículo 23. O tema da mensagem, irmãos, é: no que você está pensando? Pense antes no que você está pensando. Eu quero falar sobre o poder da mente, a influência da mente sobre nossas vidas, em nossas vidas. E é claro, usando aqui a palavra de Deus para que nós possamos tomar como base e assim termos uma direção divina e também espiritual daquilo que Deus quer falar conosco. Irmãos, nós precisamos administrar bem nossos pensamentos para que possamos viver uma vida de vitória. Não podemos deixar quaisquer pensamentos dominar a nossa mente. Qualquer pensamento ditar as regras das nossas vidas. Nós temos um poder de dirigir a mente e governar qualquer pensamento que possa fazer parte da nossa vida, amém? Por isso eu quero recitar aqui o versículo em Provérbio 4 e o verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Para os velhos do Antigo Testamento, coração era o centro de todas as emoções do ser humano. Aqui em Provérbio, não é que Deus ele não sabia onde era o centro das emoções do homem, mas aqui está numa linguagem humana e foi escrita para um povo da época e Deus precisava falar de um jeito que ele pudesse entender. Do contrário, eles não tinham condições de entender. Imagine se Deus usasse a linguagem do século 21 para o ano 2000 a.C., eles não iriam entender. Hoje nós sabemos que o centro das emoções humanas está na mente e não no coração. A gente sabe que o coração é apenas um órgão que pulsa, que faz funcionar todo o nosso corpo. Através dele, o sangue circula por todo o nosso corpo. Mas os antigos, eles tinham essa ideia de que o coração era o centro de todas as emoções. Aí Deus fala através do escritor do livro de Provérbio, dizendo: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Irmão, observe que o texto não diz que outra pessoa deve guardar o meu coração, o nosso coração. O esposo não pode guardar o coração da esposa, ou a esposa guardar o coração do esposo, nem os pais guardarem os corações dos filhos, nem tampouco os filhos guardarem os corações dos pais. Mas aqui está dizendo que eu, de forma única e especial e específica, eu devo guardar o meu coração, o meu sentimento, eu devo cuidar. E guardar aqui, ele está dizendo que nós precisamos administrar as nossas emoções. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós precisamos administrar bem para que assim possamos viver uma vida abençoada, porque Deus tem dado essa responsabilidade, ou essa responsabilidade é atribuída unicamente a você e a mim. Amém? Ninguém pode entrar dentro da tua mente, ninguém pode entrar dentro do teu coração,
você tem o poder de administrar, você é capaz e você pode, somente você pode. E isso significa que, se quero levar ou ter uma vida completamente abundante, eu preciso guardar bem o meu coração com relação às minhas atitudes. Porque o que nos faz tomar decisões e o que nos faz tomar iniciativa são as nossas emoções. E muitas vezes nós deixamos de usar a razão para usar a emoção. É por isso que a Bíblia diz que enganoso é o quê? O coração humano. O nosso coração, ele nos engana. Aí é preciso que nós venhamos administrá-lo bem. E como nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, diga amém. O Espírito Santo de Deus é quem nos guia, Ele é quem nos orienta. Então nós vamos administrar segundo a orientação do Espírito Santo, amém? Nós não vamos fazer segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo a nossa emoção. Nós não podemos ser impulsionados pelas nossas emoções e assim tomarmos decisões precipitadas, que assim nos faça ficar frustrados depois, ficar decepcionados depois. Mas quando nós administramos a nossa mente, os nossos pensamentos, segundo a orientação de Deus, nós teremos um resultado positivo, um resultado abençoado, um resultado de vencedor e não de derrotado. Amém? Satanás tenta construir, irmãos, em nós ou na nossa mente, uma fortaleza. Essa fortaleza ele tenta construir em nossa mente, pois ele sabe se conseguir controlar alguma área da nossa mente, ele dominará todas as nossas emoções. Sabia disso? Satanás ele é astuto. Irmãos, não existe um ser que seja mais astuto, que seja mais leviano do que Satanás. E Jesus se referiu a ele certa vez dizendo que ele veio exatamente para quê? Matar, roubar e destruir. E ele vai tentar de todas as maneiras destruir a vida do ser humano. E para ele destruir, chegar a destruir a nossa vida, a tua vida, ele precisa, de certa forma, entrar na nossa mente, entrar nas nossas vidas, para que ele possa, assim, criar um forte e, assim, controlar todas as emoções das nossas vidas. Todo mundo sabe o que é forte aqui, não sabe? Forte é um lugar seguro, é um lugar de defesa, aonde os guardas se defendem e defendem o lugar aonde eles estão. Vocês estão entendendo? Então, quando o forte ele é dominado, então aquele exército ele tem a capacidade de dominar tudo que está ao seu redor. Isso Satanás ele tenta fazer na mente humana. Se nós temos uma emoção ou um sentimento que nós não conseguimos administrá-lo bem, Satanás ele vai exatamente tentar armar o seu forte aí, dentro da nossa mente, em nossa mente, e tentar controlar aquele tipo de emoção. E se ele conseguir, obviamente, irmãos, que ele vai dominar toda a nossa mente, todos os nossos controles emocionais estará à disposição de Satanás. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir, porque
nós somos a pupilas dos olhos de Deus, amém? Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos luz e não trevas, amém? Nós temos o Espírito Santo dentro de nossas vidas. E não há espaço para Satanás em nossas vidas. Ele não pode armar a tenda, nem o forte em nossas vidas. Ele não pode fazer parte das nossas vidas, porque Jesus já entrou em nossas vidas, em nossas mentes, e Ele administra todas as nossas emoções. Quantos estão entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então ele tenta dominar com pensamentos negativos. Porém, as nossas tarefas são destruí-las, pois Deus nos dá algumas armas espirituais para combater tudo aquilo que Satanás tenta investir contra nós, contra as nossas vidas. Quando eu digo que Satanás ele quer armar o forte em nossa mente e ele tenta de certa forma controlar alguma coisa, algum tipo de emoção que nós não conseguimos controlar em nossas vidas ou administrar bem em nossas vidas, é preciso que a gente use bem as armas que Deus nos dá para nós combatê-lo, porque se nós não usarmos bem as armas que Deus nos dá, nós jamais conseguiremos vencer Satanás, as investidas dele contra você, porque uma das coisas que Satanás ele faz e está fazendo no mundo é oprimindo. Pode observar que ele oprime dentro de pensamentos negativos. Ele diz assim, olha, ele joga na mente, você é feia, você é incapaz, você é perdedor, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai levar uma vida sempre de derrota, você não conseguirá galgar algo na tua vida, você jamais será feliz. Não é assim que Satanás coloca na mente das pessoas, na mente humana, e por isso que tem muita gente que está com depressão, não é verdade? A depressão não é uma doença do diabo, mas o diabo ele se aproveita da depressão, porque é aí a depressão ele arranca a força, arranca de nós a vontade de viver, a vontade de ser feliz, tudo aquilo que era positivo. A doença, a depressão, a doença na alma, ela arranca, ela tira, ela sufoca. É aí onde Satanás ele começa a escravizar. E Satanás ele é malicioso, ele sabe se aproveitar da fraqueza humana. É por isso que a Bíblia diz lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4 e no versículo 8, que Satanás ele está o quê? Ao nosso derredor, ao derredor da vida humana, buscando uma brechinha, um espaço. Ele está tentando achar um defeito ali, uma fraqueza para entrar e armar o forte. Aí é preciso a gente tomar cuidado para que ele não domine as nossas emoções, seja ela qual for, seja qual for o tipo de emoção que às vezes nós não conseguimos administrar bem. Aí é preciso a gente usar a arma que Deus nos dá para vencermos, amém? As investidas de Satanás contra nós. Eu tenho uma fraqueza, e a minha esposa aqui, ela é a minha fiel testemunha. Ela não é Antipas, nem eu sou Jesus, mas ela é a minha fiel testemunha. E ela sabe que eu sou muito ansioso. Olha, eu sou muito ansioso. Eu sou tão ansioso que teve uma época em minha vida que eu adoeci de tanta ansiedade. Eu não conseguia, eu fiquei febril, eu não consegui dormir. Se eu disser a quantidade de vezes que eu fui ao banheiro, vocês não vão imaginar, vocês vão dizer, o pastor estava com um problema urinário. E na verdade foi a ansiedade. Durante a noite eu não consegui dormir por causa de um problema. Por eu ser muito ansioso. É aí, irmãos, aonde a gente deve ter cuidado. Porque Satanás ele vai investir exatamente aí,
na fraqueza. É aí, se nós não conseguirmos administrar bem as nossas emoções com a ajuda de Deus, nós seremos escravos dele. Então eu quero passar para vocês algumas armas para lutar contra o diabo. A primeira arma que eu quero apresentar para vocês, e se vocês puderem guardar na tábua do seu coração, como diz ali o escritor ao provérbio, escrever na tábua do seu coração, atar no seu pescoço. A primeira arma que Deus nos dá para lutar contra as obras do diabo é a palavra. Irmãos, se nós não tivermos conhecimento da palavra, se você não tiver conhecimento da palavra, você será enganado pelo diabo através da palavra. Aí é preciso que você tenha conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, porque quando você conhece a palavra, você conhece Deus. Veja que lá nos evangelhos nos mostra que Satanás tentou Jesus e tentou usando o quê? A palavra. Ele falou o seguinte: se tu és o filho de Deus, transforma esta pedra aqui em pão. Depois ele disse: se tu és o filho de Deus, salta aqui deste monte, porque está escrito que os anjos estarão à tua disposição para te salvar, para te servir. Aí o que foi que Jesus fez? Jesus usou o quê? A palavra. É a palavra que nós devemos usar. É a palavra que nós devemos usar para se defender. Porque se nós não usarmos a palavra e não tivermos conhecimento da palavra, nós seremos presa fácil. Nós seremos presa fácil. É por isso que você tem que ter conhecimento da palavra. É por isso que você tem que meditar nesta palavra dia e noite. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Medita nesta palavra dia e noite. A Bíblia também diz que o seu povo, o povo de Deus, ele perece por quê? Por falta de quê? De conhecimento. Quando ele não tem o conhecimento da palavra, ele perece. Por que você acha que tem muito crente hoje que está afastado do evangelho? Por que você acha que tem muito crente hoje que está com medo do coronavírus? Por que você acha que tem muito crente hoje que se afastaram da igreja? Por que você acha que tem muito crente hoje que está fraco espiritual? É por falta de conhecimento da palavra de Deus. Se ele tivesse o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que você tem, ele estaria aqui conosco nesta noite, congregando, ou estaria em sua igreja, em sua cidade, em seu estado, congregando, dizendo: só o Senhor é Deus. Porque se Deus quiser salvar, Ele salva. Como Ele disse à igreja de Filadélfia: olha, a porta que eu abri, ninguém pode o quê? Fechar. Mas a porta que eu fechar, também ninguém pode abrir. Irmãos, ninguém escapa de Deus, ninguém escapa. Deus, Ele tem o controle em sua mão, e se você confia em Deus através da palavra, você tem a certeza que tudo o que acontece na sua vida é permissão de Deus. Amém? Nada pode acontecer na minha vida, eu creio, você acredita, porque a sua vida está nas mãos de Jesus. Você entregou a sua vida a Cristo, e Cristo tem controle sobre a sua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E a segunda arma contra o diabo é o louvor e a adoração. Precisamos ser mais gratos, pensar menos e agradecer mais. E como é que a gente faz isso? Louvando ao Senhor, cantando a Ele, adorando a Ele. Uma das coisas mais belas que eu consigo ver na vida de um crente, na vida de uma crente, na vida daquele que serve ao Senhor, é o fato de o mundo pode estar chovendo canivete, as coisas podem estar de cabeça para baixo, o mundo está aí do jeito que está, mas ela ou ele continua adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor, cantando, oferecendo a Ele cânticos de adoração
e exaltação a Ele, sendo grato a Ele por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas. A gente precisa, irmãos, deixar de pensar muito nas coisas negativas e pensar nas coisas positivas. Porque, preste atenção, as coisas negativas, ela não nos faz bem. As coisas negativas, ela não nos dá ânimo, ela não te levanta, ela não ergue ninguém. As coisas negativas só coloca para baixo, só coloca, não é verdade? Só traz desânimo, só traz desespero, só traz tristeza, só traz desânimo. A gente não tem vontade de exaltar a Deus, mas quando a gente pensa em tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, aí a gente se coloca como adorador. A gente se coloca como adorador, como filho, como aquele que exalta, como aquele que bendize, como aquele que está pronto para servir ao Senhor. Terceira arma é a oração. A gente precisa orar. A terceira arma contra o diabo é a oração. E ela deveria ser a primeira arma na linha de defesa de qualquer cristão. Sabia disso? E se você acredita que a oração é poderosa, que porque a oração de fato ela é poderosa, ela é mais poderosa que a bomba atômica. A bomba atômica é uma arma física, biológica. Mas o crente não precisa usar uma arma física para se defender, porque Jesus usou o apóstolo Paulo e ele mesmo disse que a nossa arma, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra as potestades, contra as hostes celestiais que cerca este mundo. Ou seja, a nossa luta é contra o diabo, porque ele se colocou nosso inimigo, nosso adversário. É ele que é nosso adversário e nós devemos usar e ter como principal arma a oração. E se você acredita na oração, você tem que orar a Deus. Usar como princípio de sua vida a oração para você vencer as lutas, as guerras, as batalhas, as dificuldades. Até mesmo as lutas internas, você precisa orar, porque se você não orar, você não vence, você é um derrotado. O melhor escudo e o maior escudo do crente é a oração. E hoje eu me alegrei, porque hoje veio mais gente para orar, a partir das 5 horas. Veio o irmão Dai, veio a esposa dele, veio a irmã Zuleide, veio orar, que coisa boa. Quando eu olhei assim, eu me alegrei, porque é isso que nós devemos fazer, é orar. Se nós queremos vencer, a gente tem que orar. E o crente que não ora, ele perde, ele é perdedor, ele precisa estar sempre em oração. Mas a verdade é que passamos mais tempos pensando em como resolver o problema do que mesmo em oração. Você sabia disso? A gente fica maquinando, pensando como a gente vai resolver o problema. Como é que eu devo fazer? Às vezes a gente coloca a nossa ideia primeiro do que as ideias de Deus em nossas vidas. Primeiro a gente usa, maquina, calcula, pensa nos problemas e de várias maneiras como a gente vai resolver, para depois a gente apresentar ele a Deus, o problema a Deus. É aí onde dá errado. Se nós acreditamos na oração, a gente tem que primeiro orar a Deus para depois a gente agir. Quantos podem dizer amém? Porque se você primeiro agir e orar depois, você está tirando Deus de cena e está se colocando em primeiro lugar. Você não está dependendo de Deus, porque quando alguém ora, ele está dizendo: eu dependo de ti, Deus, eu preciso de ti, eu sou teu, eu não posso fazer nada sem a tua orientação, sem a tua diretriz, eu não posso fazer nada sem antes o Senhor falar comigo, sem antes o Senhor dizer o que é que eu devo fazer. Porque quando a gente faz ao contrário, o inverso, as coisas dá tudo errado, vira de cabeça para baixo, as coisas complicam mais, as coisas se tornam mais complicadas, porque eu, como servo de Deus, eu primeiro tentei resolver o meu problema para depois entregar a Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos entregar primeiramente a Deus, e Deus ele vai nos orientar como nós devemos lidar com os tipos de problemas. Amém?
Veja o que é que a Bíblia diz no Salmo 127, versículo 1. O que é que diz? Se Deus não estiver na cidade, em vão vigia a sentinela. É preciso Deus estar em nossas vidas em primeiro lugar, irmãos, porque do contrário, todos os nossos esforços serão em vão. É preciso Deus nos orientar. Deus está aqui na minha frente. Eu não dou um passo sem antes Deus permitir. Foi assim que Moisés, ele disse: Deus, eu não quero seguir um anjo, eu não quero ser guiado pelo um anjo, eu quero ser guiado por ti. Se o Senhor não tomar a frente deste povo, nós não vamos sair daqui, nós não vamos arredar os pés daqui, nós só sairemos daqui se eu tiver certeza que o Senhor está comigo. Aleluia! E é assim que nós devemos fazer, irmãos. Todos os nossos passos Deus tem que orientar. Não vire para a direita sem Deus dizer vire para a direita. Não vire para a esquerda sem Deus te dizer vire para a esquerda. Não siga em frente quando Deus diz pare. Não faça e não tome decisões sem antes Deus mandar, porque se Deus mandar, Ele se responsabiliza. Bendito seja o nome do Senhor. Então a oração, ela abre a porta para Deus operar, amém? A oração, ela abre a porta para Deus operar. Quarta arma é a obediência. A obediência, é preciso a gente viver uma vida de obediência, porque se a gente não viver uma vida de obediência a Deus, nós não teremos a segurança de que Deus está conosco, não é assim? De que Deus, Ele está trabalhando ao nosso favor. É por isso que em Tiago está escrito, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Veja que não tem como nós resistir ao diabo sem antes sujeitarmos a Deus. É preciso primeiro se sujeitar a Deus, estar à disposição de Deus, obedecer a Deus, porque quando a gente está à disposição de Deus e se sujeita a Deus, nós temos como vencer o diabo, porque ele só vai se retirar das nossas vidas, ele só vai bater em retirada da vida de alguém, quando esse alguém, ele está à disposição e sendo sujeito a Deus como servo bom e fiel. Amém? Quinta arma contra o diabo é o bem. Isso aqui é muito difícil na vida de um crente. É você fazer o bem quando alguém te faz o mal. Não é verdade? É você se sustentar, é você se segurar. Alguém te fez o mal e você fica ao nosso instinto, a nossa natureza, a natureza pecaminosa diz assim, você não pode permitir que ele faça isso com você, você tem que retrucar, você tem que devolver na mesma moeda, você tem que agir, você tem que fazer isso. Mas a Bíblia nos diz ao contrário, porque o diabo ele quer isso. O diabo, quando ele coloca fogo, o que ele quer é colocar lenha no fogo, para que o fogo ele aumente, não é assim? E pode prestar atenção, enquanto mais a gente cutuca, mais o fogo aumenta, não é assim? Quando você faz um fogo lá de brasa, vai fazer na sua casa aquele churrasco de domingo, quando você começa com uma varetinha a mexer no carvão, o que é que faz? O fogo aparece, o fogo fica vivo. E é assim que Satanás ele faz. Satanás ele arma o circo e depois ele coloca fogo no circo para aqueles que estiverem dentro morrerem asfixiados, morrerem queimados. É isso que Satanás ele faz. O que ele quer é sempre destruir, fazer com que a nossa vida se torne uma vida mais difícil ainda. Aqui no Ocidente é uma bênção. Nós vivemos em tempo de paz, não é assim? Vêm as lutas, mas entretanto as lutas não conseguem se sobressair, porque o Brasil é uma terra abençoada. Mesmo na crise, mesmo na dificuldade, tem muita gente sendo abençoada. E é isso que nós devemos glorificar a Deus também. Mas a arma que Deus nos dá é a arma do bem. A gente deve fazer o bem. Veja o que é que diz a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A gente precisa tomar essa iniciativa, do contrário, a gente se torna pior do que os nossos inimigos.
Escuta o que eu vou dizer para você agora. Quando a gente devolve o mal na mesma moeda, nos tornamos igual aos nossos inimigos. E diante de Deus, nos tornamos piores do que os nossos inimigos. E não temos como justificar, porque a arma que Deus nos deu é para que a gente deva fazer o quê? O bem, e não fazer o mal. É como se fosse assim, irmãos. Quando o diabo se levantar contra você, sabe o que é que você deve fazer? O diabo se levanta através de alguém, não é assim? Para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria, para tirar a tua razão de viver, não é assim? E você sabe que ali por trás daquela pessoa está quem? Satanás, que se levantou contra você, porque o que o diabo quer é exatamente isso, é destruir a sua vida, é destruir a nossa vida. O que ele quer é isso, de todo jeito, de todas as maneiras. O que ele quer é isso. Sabe o que é que você deve fazer quando o diabo se levantar contra você? Você deve sentar e deixar Deus agir. Amém? Quando ele te atacar, recue. Deixe que Deus, ele trabalha e age ao teu favor. Amém? Não adianta a gente bater boca. Não adianta a gente falar alto também. Não adianta. Quando alguém falar alto, te afrontando, não adianta a gente falar alto também, porque o que é que vai acontecer? As coisas vão se complicarem. As coisas vão piorarem. Existe um ditado popular que diz que não briga dois sem um, não quer. Então, o que Deus quer de nós é que a gente recue e deixe que ele trabalhe. Amém? Deixa o diabo se explodir. Deixa ele estourar pelas costas como cigarra. Deixa ele gritar, deixa ele cantar, deixa ele dizer que venceu, que ganhou. Porque a Bíblia garante isso para nós, nos dizendo que nós somos o quê? Mais do que vencedores. Aleluia! Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, bater palma para Jesus, dizer amém. Sexta arma contra o diabo é gastar tempo com Deus, irmãos. Irmãos, como é bom gastar tempo com Deus. Se você soubesse como é precioso você passar tempos e tempos, momentos oportunos com Deus. Não estou dizendo que você não deve ter uma vida social. Deve. A gente precisa, até porque nós somos um ser social. E a gente precisa se socializar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Não estou dizendo isso. Mas você deve e precisa ter tempo para Deus. Porque se você apenas viver de festa, apenas viver de vida social, apenas viver de comer pizza e tomar Coca-Cola, se você apenas viver de passeio e você esquecer de Deus, você vai se enfraquecer espiritual. Enquanto mais você se envolve com Deus, Deus se envolve com você. Enquanto mais você se achega a Deus, Deus se achega a você. O que é que a Bíblia diz? Chegarás a mim e eu chegarei a vós. Enquanto mais a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima de nós. E é isso que nós devemos fazer. É fazer com que as nossas vidas sejam uma vida ocupada diante de Deus. E quando tivermos a oportunidade de buscar a Deus, corramos e vamos lá para buscar a sua presença, para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome, porque é bom estar na casa do Senhor. O salmista disse: me alegrei quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Será que você tem se alegrado quando alguém te convida a ir à casa de Deus? Será que você se anima? Ou será que você é aquele crente apático, enferrujado, aquele crente morno lá, aquele crente que, como Jesus disse à igreja de Laodiceia, você não é crente, nem é fria, mas você é morna, e quem é morna é insensível, e quem é morno não sente o que o outro sente.
quente, quem é morno, ele não era, irmãos, de maneira nenhuma. Uma pessoa que se coloca no lugar do outro, ele não ama. Mas quem é frio, ele sente, pelo menos ele é sensível, se colocando no lugar dos outros. E é preciso sermos um dos dois, ou nós somos quente, ou nós somos gelado, frio, para que Deus possa falar conosco e nós ouvirmos a voz de Deus. Amém? Pensamentos ou mente de engano levam uma vida também de engano. A nossa mente, ela precisa estar bem organizada. Os nossos pensamentos precisam estar bem organizados. E a gente não pode levar uma vida de engano, não é assim? Ter uma mente de engano, porque do contrário, a gente também terá uma vida de engano. Não adianta você dizer uma coisa e viver outra. Isso é uma mente de engano. E você vive uma vida de engano. É você dizer que está bem quando você não está bem. Porque a tua mente não deixa você se sentir bem. Tem um pensamento, uma ideia, algo que na tua mente que te escraviza, que te prende. E esse pensamento te escraviza. E você não é feliz. Você não se sente bem, você não é liberta. Porque esse pensamento tem te escravizado. E é isso que muitas vezes leva as pessoas a terem uma mente de engano, porque não se libertou daquele pensamento e Satanás até hoje ainda oprime aquela vida de outrora. Muitas vezes o diabo, ele faz assim, ele pega a nossa vida do passado e coloca para o presente e diz assim: você não pode ser feliz porque o teu passado foi assim. Não é assim? E hoje o pensamento nos escraviza, nos leva a viver uma vida de escravidão com relação a esse pensamento. E a gente muitas vezes quer ser feliz, mas a gente não pode ser feliz, porque não tem como a gente ser feliz, porque aquele pensamento, o Satanás tem nos escravizado exatamente aí. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Você pode ter um pensamento para a sua infidelidade, ou um pensamento para a sua felicidade. A escolha é sua. A escolha é minha. Eu posso ter um pensamento para a minha felicidade ou um pensamento para a minha infelicidade. O que é que eu devo escolher? Um pensamento para a minha felicidade. Eu tenho que pegar aquele pensamento que me deixa infeliz e jogar fora, aterrá-lo, jogar para o passado, para longe, fica lá no passado, porque quem vive de passado é o quê? É museu. Você pode se animar com os seus próprios pensamentos ou viver uma vida miserável. Você que decide. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 4, que isso depende de nós e mais de ninguém. Olha o que é que diz Mateus 24, versículo 4. Vede que ninguém vos engane. Nós só seremos enganados se nós quisermos ser enganados. E a gente não pode de maneira nenhuma deixarmos ser enganado com isso, irmãos. Precisamos viver uma vida liberta, livre para a honra e glória do nome santo de Jesus. O seu passado não tem nada a ver com o seu futuro. Nunca é tarde demais para um recomeço, sabia disso? Nunca será velho demais para começar de novo, e nunca terá problemas demais para que nunca tenhamos uma vida boa. Tudo pode ser resolvido, amém? Tudo pode ser solucionado, tudo pode ser refeito. A nossa vida tem e pode, a gente pode refazer a nossa vida, a gente pode ser feliz de novo, amém? Lembra o que foi que Eva fez? No livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, Eva foi enganada por Satanás, não foi assim? Eva foi enganada. O que foi que Satanás disse para ela? Come deste fruto, porque se tu comeres deste fruto, tu serás semelhante a Deus, igual a Deus. E ela questionou, dizendo assim: mas se eu comer, eu vou morrer, porque Deus disse. Ele disse: não, você não vai morrer, coma. E ela comeu, deu ao seu marido. Ambos foram o quê? Expulsos do jardim do Éden. Tornaram-se imortais, sofreram. E é isso que muitas vezes Satanás coloca em nossa mente para que nós
venhamos fazer coisas erradas para sofrermos. Às vezes ele usa coisas verdadeiras, verdades, não totalmente verdadeiras ou verdades, mas ele usa para nos enganar. Porque quando Satanás diz assim, olha, se tu comeres, tu serás semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Obviamente que ele já conhecia, mas eles não tinham noção da gravidade do erro, do pecado, da consequência do pecado, porque eles não tinham pecado. Satanás enganou eles, eles comeram e eles sofreram. E é muitas vezes que Satanás tem feito isso na vida de pessoas. Tem colocado na mente pensamentos negativos. E essas pessoas têm alimentado esses pensamentos negativos. Faz isso, porque se tu fizer isso, vai acontecer isso. Anda assim, porque se tu andar assim, é melhor para tu. Porque ninguém tem direito de se intrometer na tua vida. Você sabia que a gente não vive somente em torno da sociedade, mas a gente vive para Deus? Não é verdade? A gente não vive para nós, porque o apóstolo Paulo disse assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A nossa vida é de Cristo. Se a nossa vida é de Cristo, a gente deve seguir segundo Cristo. Segundo o que Ele ordena, segundo o que Ele manda, segundo o que Ele determina, não o que eu determino, não o que eu quero, mas o que Deus quer. Que o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, aquilo que eu fazia no passado eu não posso fazer mais, porque eu ando segundo Cristo. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura e a gente deve colocar isso na cabeça, irmãos, porque do contrário, o diabo ele vai continuar dominando a nossa mente, as nossas vidas, e nós sempre seremos escravos dele. E Deus não quer que você seja escravo do inimigo, do diabo, não. Ele quer que você seja livre, seja feliz, viva uma vida de felicidade com Deus, porque Deus quer que sejamos felizes, amém? Deus ele não quer que você viva uma vida de tristeza, uma vida angustiada, uma vida de sofrimento, uma vida, sabe, de lamento, com uma mente de perdedor. Eu sou perdedor, eu não sou feliz, não serei feliz nunca. Deus não quer isso. Deus quer que você seja feliz. É uma determinação de Deus. E o diabo muitas vezes escraviza muita gente, e tem muita gente na igreja, irmãos, que são crentes, servem ao Senhor, mas ainda não são libertas. Por quê? Porque não usa armas ou as armas certas e não são orientadas por Deus e não vive uma vida de orientação ou segundo Deus, mas vive segundo a sua vida. E quando alguém vive segundo a sua vida, o seu pensamento, com certeza ela nunca será feliz. Quer ser feliz? Deixa Deus te guiar. Amém? Quer ser feliz, quer ser vitorioso, quer viver uma vida que Satanás jamais entrará, e quando ele colocar o pé, aí você de longe com o olho de águia que Jesus tem dado para nós, aí você diz, eu estou te vendo, Satanás, você colocando a sua patinha, você vai bater em retirada daí em nome de Jesus, você vai cantar, você vai exaltar a Deus, você vai bendizer ao Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Você vai dizer que só o Senhor é Deus. Aí o diabo faz o quê? Bate em retirada, e ele diz, ali não tem espaço mais para mim, eu não posso entrar, porque a sua vida já foi preenchida pelo Altíssimo, e ele está feliz, e ele é feliz, porque Deus está com ele. Quer ser feliz? Deixa Deus guiar a tua vida, seja orientado por Deus, e deixe e administre a sua mente segundo Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre.